Também para você que está em vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos meditar, irmãos, na palavra de Deus que está na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Tito está entre 2 Timóteo e Filemão. Amém? Todos se encontraram? Aqueles que puderem, ficar de pé em reverência à palavra de Deus, mas se você tem algum problema na perna, está com dor, não tem problema, pode ficar sentado. 2 Timóteo, capítulo 11, ao verso 15. Título da Sociedade Bíblica, a graça salvadora de Deus. E diz assim o texto: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, mais uma vez nós lhe pedimos: tomai as nossas vidas em tuas mãos, iluminai as nossas mentes, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nesta noite. Eu te peço, a Deus, que também o Senhor tome a minha vida e tudo que eu venha a proferir aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Dai-nos força, Senhor, iluminai-nos e também, Pai, que o Senhor continue nos dando entendimento através do teu Espírito. Te pedimos pelos nossos irmãos, Senhor, que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu evangelho, abrindo igrejas, discipulando pessoas. Senhor, continue com os teus servos, abençoando, continue sustentando com as tuas mãos poderosas. E que, Pai, o teu evangelho continue se propagando aos quatro cantos desta terra. É o que a tua igreja lhe pede, Senhor, e te agradece em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deixa eu beber mais um golinho d'água. Aqui no texto desta carta do apóstolo Paulo, escrito a Tito, nós vemos aqui uma palavra que no grego quer dizer epifania, quer dizer aparição. E aqui Paulo escreve a Tito e demonstrando a ele, falando e ensinando a ele, para que ele ensinasse aos outros sobre essa graça salvadora que se achegou aos nossos corações. E quando nós vemos essa palavra, epifania, ela diz que a graça de Deus se manifestou, aqui no verso 11, se manifestou, é justamente o significado dessa palavra aqui no grego, quer dizer epifania. No verso 3 diz: aguardamos a gloriosa manifestação, ou seja, a epifania. Epifania, o substantivo, significa visível aparição de alguma coisa, que alguém que até agora estava invisível. Ou seja, um dos exemplos é a alvorada, é o amanhecer. Aqui, quando nós olhamos no grego clássico, quer dizer, olha, epifania, apareceu, quando o sol começa a aparecer pela manhã, é uma epifania. Também eles usavam, quando o inimigo aparecia de repente, uma emboscada, e eles usavam essa palavra, que era uma epifania. No Novo Testamento, Lucas nos dá um bom exemplo do sentido dessa palavra, em Atos, capítulo 27, versículo 20. Lucas descreve o navio no qual o apóstolo Paulo e seus companheiros viajavam a Roma, e que foi atingido por uma forte tempestade, e ficando à deriva sem que nada pudesse ser feito.
E lá nesse texto diz: o céu estava carregado de dia e de noite, de noite por vários dias. O sol e as estrelas não fizeram a epifania, ou seja, não apareceram. Fora deste único caso em que a epifania não é usada para falar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra no Novo Testamento, há 4 vezes essa palavra se referindo à primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e 6 vezes se referindo à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra epifania manifestou, apareceu. No texto de Tito, do capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, essa palavra é aplicada 2 vezes à vida de Cristo. Mas hoje eu quero focar nessa epifania, na manifestação dessa graça que aconteceu em nossas vidas e dentro dos nossos corações. No verso 11, o apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Amados, se hoje somos filhos de Deus, herdeiros da promessas, selados pelo Espírito Santo, com a garantia de uma salvação eterna, é porque houve um dia a epifania da graça, a manifestação da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A graça se manifestou, irmão, se tornando visível na pessoa de Cristo. Em Lucas capítulo 1, do verso 78 ao 79, diz o seguinte: graça, a profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, e na sombra da morte dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essas palavras Lucas estava escrevendo antes de descrever o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos tirar do caminho das trevas. Ele veio para nos dar a luz em nosso caminho, porque, como o próprio evangelista Lucas diz aqui, nós estávamos em trevas. Antes de Cristo, irmãos, antes de conhecer Jesus, nós estávamos em trevas. Nós não tínhamos esse despertamento que vem através do Espírito Santo. Um exemplo prático aqui: se nós olharmos e tentarmos lembrar um pouquinho do nosso passado, antes do nosso encontro com Cristo, quantas coisas nós fizemos que hoje nós reprovaríamos a nós mesmos? Amém? Sou só eu, não, né? Amém, glória a Deus. Porque houve um novo entendimento, houve uma manifestação, houve uma epifania dessa graça salvadora em nossos corações. Jesus se manifestou, nos tirando das trevas para a luz. Ele nos transportou das trevas para a luz. Se nós olharmos, irmãos, aqui é muito pouco pregado isso aí fora. Se nós olharmos, o que nós merecíamos sem Cristo? A morte, o inferno. Não é? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória. Então nós éramos merecedores de tamanha. Por que a gente, amados, nós temos que dar valor ao que Deus nos deu? Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos conhecimento para onde nós íamos antigamente, nós nunca vamos dar valor a essa graça maravilhosa que se achegou às nossas vidas, que nos tirou da morte eterna. Nós iríamos viver num lugar onde haveria ranger de dentes, choro contínuo, dor contínua. Sabe quem foi a pessoa que mais falou do inferno, irmãos? Jesus. Sabe qual foi a mensagem central da Bíblia? Perdão, a mensagem central da Bíblia é Jesus. Mas sabe qual foi a mensagem central do ministério de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados, essa mensagem ecoa até os dias de hoje e se faz muito presente em nossas vidas. Porque hoje nós, igreja, vou falar no geral, irmãos, quando nós olhamos para a igreja parece estar
apostasia tremenda. E o Senhor continua nos chamando a arrependimento. Por que nós enfrentamos essa luta aqui na igreja? Muita glória a Deus, né? Para a gente aqui está cheio hoje. Amém? Mas por quê? Porque a gente preza em pregar o evangelho verdadeiro. É isso. É falar a verdade para as pessoas. Não é iludir. Não é falar que, olha, Deus ele abençoa. Deus ele nos dá graça, irmãos. Mas ele abençoa, mas nós passamos por momentos difíceis. Todos nós. Todos nós. Deus, quando a gente olha, desde Gênesis, Apocalipse, você vai ver situações difíceis. O homem que Jesus ditou Apocalipse para ele, o apóstolo João, esse homem chegou a ser jogado num tonel fervente, de óleo fervente, e ele sai de lá liso, sem nenhuma marca de queimadura, nada. E aí o Império Romano tem que fazer o quê? Jogar ele lá para Patmos, para que ninguém visse o poder de Deus sobre a vida dele, e exila ele lá em Patmos, numa ilha distante. E aí chega lá, o ministério de João acabou? Nada. Jesus se revela a ele e começa a ditar para ele Apocalipse. E João era o apóstolo mais amado do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor, é essa graça, é essa manifestação, irmãos, que se achegou ao nosso coração, que nos despertou para esse amor. Porque antigamente nós olhávamos para a cruz antes de Cristo e era algo normal, era algo corriqueiro. Mas Jesus nos chamou para esse caminho de paz, como está aqui em Lucas. Caminho de paz. Jesus ele disse: eu sou o caminho, é único, é singular. Eu sou o caminho que leva, eu sou o caminho, a verdade que leva à vida eterna. Essa graça salvadora que se manifestou através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, diz que Ele veio para dar a vida e vida em abundância. O que é vida abundância, irmãos? Você acha que é riqueza? Você acha que é você ter tudo o que você tem, que você quer? Não. Vida em abundância é vida eterna. É uma vida abundante, não acaba mais. A vida eterna, já fala, né? Eterno, não acaba mais. É para sempre. Esse é o céu. Então quer dizer que eu vou viver a vida aqui? Não é isso que eu estou falando. Deus também abençoa. Ele nos abençoa nesse caminhar. Ele abençoou o povo, tirou o povo de dentro do Egito, levou para quê? Para um oásis? Não, jogou o povo no deserto. Para quê? Para que o povo entendesse que dependia da graça dele, do favor dele. Graça quer dizer favor imerecido. E aí Deus começa a derramar comida do céu. Quando o povo ainda indignado lá, não sei porquê, deveria estar dando graça, que saiu 400 anos de escravidão. E aí o povo ali começa a ser indignado. E aí Deus, pela misericórdia dele, manda codornizes, franguinho assado. Amados, Deus nos ama. Amém? Isso é fato. Mas nós temos que entender o preço desse amor. Nós falamos até um pouquinho ontem aqui, numa conversa aqui ontem com as irmãs, é que quando nós olhamos para a cruz, irmãos, Deus ele criou todas as coisas, amém? Assim diz a palavra, ele criou todas as coisas. Lá no Evangelho de João diz que o verbo estava com o Pai, amém? Então Deus criou. Mas para executar essa obra, quem executou foi a obra salvadora? Jesus, só Ele podia. Nenhum dos homens que nós até lemos na Bíblia, Adão saiu do paraíso por causa de quantos pecados? Adão e Eva. Quando você vai ver ali
Noé, a gente vê que é o pregador da justiça, mas Noé também falhou na sua vida. Claro que Noé é um homem salvo, Deus teve misericórdia dele. Então. Sintetizado, não tem um homem que poderia ir para a cruz e pagar o preço que deveria ser pago. Deus se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Veio até nós, cheio de graça, amor e bondade. Vai para a cruz. Jesus, ele toma o cálice da ira de Deus. Então, irmãos, muito cuidado com essa balela que é pegada aí fora de uma hipergraça. Que Deus não pune pecados. Que Deus é amor. Deus é amor. Não entra nessa. Porque Deus é amor, Deus é justiça. Na mesma proporção que ele é amor e a justiça. E eu vou te provar isso nessa noite. Quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia fala o que estava sobre ele? Nossos pecados. Então Jesus, ele não pecou, amém? Mas ele levou sobre si os nossos pecados. É como se ele tivesse vários sacos ali. Ele não estava nele, mas estava externo a ele. E naqueles sacos ele levava ali, estava lá escrito no saco, pecado da humanidade. E quando Deus olha para aquele pecado, o Senhor vem a ira dele, que faz parte da justiça de Deus. E aí, eu até escutei uma situação essa semana, que foi bem ilustrativa. Vamos comparar que se a ira de Deus fosse um míssil, tá? Esse míssil está lá escrito, ira de Deus, ira de Deus. Quem suportaria esse míssil? Só Jesus Cristo. E Deus, tem um momento que Jesus ele fala assim na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Eu creio que nesse momento o Senhor ele lança a ira dele sobre Jesus. E ali ele leva sobre si. Toma e sorve o cálice da ira de Deus Pai, para nos purificar de todo o pecado. E quando Jesus ele absorve isso, lá em Isaías diz que agradou a Deus moê-lo. Ou seja, o que Isaías estava profetizando e dizendo para nós? Olha, é o sacrifício perfeito, é um sacrifício eterno. Esse sacrifício ele vale para toda a eternidade. É o sacrifício de Cristo. E isso tudo por amor. Porque um pai só envia um filho para uma situação dessa. Só Deus mesmo, irmãos. Nenhum de nós aqui, por melhor que seja alguma pessoa, daria a vida de um filho por alguém, por uma pessoa que você nem conhece. Você daria a vida do seu filho? Não. Mas foi o que Deus Pai fez. E Deus Filho estava ali, suportando tudo isso. E não foi fácil, porque se nós retrocedemos lá no Getsemane, Jesus fala o quê? Pai, afaste de mim este cálice. É o cálice da ira de Deus. Mas que não seja feita a minha vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. Irmãos, quando Jesus ele se entrega naquela cruz, há um terremoto, quando ele morre, há um terremoto, onde quebra o altar do sacrifício. E o que dividia o santo lugar dos santos era um pano, mas era de 12 centímetros de espessura. Era quase uma parede de pano, né? 12 centímetros de espessura. E esse véu, que é o véu, ele rasgou de cima para baixo. O que rasgaria um pano? Ninguém foi ali com uma mão. Nos dando o quê? Dizendo que, olha, agora vocês têm livre acesso a Deus Pai. Essa graça, irmãos, que se manifestou em nossos corações. Essa graça que nos salvou. Jesus, ele nos ama, ele te ama, sim. Ele não vai, uma coisa é certa, Deus ele não desiste das nossas vidas, mas ele nos leva ao bom termo.
Ele nos leva um bom tempo. Em 2 Timóteo capítulo 9, versículo 10, diz assim: que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Olha, quem te chamou? Jesus. Quem nos chamou? Foi Jesus. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém, mortais do Senhor. Esse mundo é uma brevidade, irmãos. Uma hora, tudo isso aqui vai passar. Mas a certeza que nós temos, através desse preço que foi pago, desse amor derramado sobre as nossas vidas, é que no dia que nós fecharmos os olhos aqui, sabe o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos dar de cara com Deus Pai. Jesus, Ele pagou esse preço. Ele chancelou lá o nosso passaporte. Mas é para vivermos da forma que Ele quer. A graça trouxe para nós regeneração, transformando as nossas vidas. Essa graça nos capacita a crescer cada dia mais, tornando mais parecidos com o nosso Pai. Deus, Ele vai polindo a minha vida e a sua vida, as nossas vidas. Em Tito, capítulo 3, verso 3 ao 5 diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desagarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos! O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. Ele nos lavou, Ele nos regenera. A graça do Senhor, ela foi manifestada até de forma humilde em seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, Ele vem dessa forma gloriosa. O Messias vem não como esperava o povo judeu, não como um guerreiro, não como um rei, mas Ele vem de uma família humilde. Ele é embalado e colocado numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam. Não tinha lugar para Ele nas hospedarias. Senhor, Ele foi humilde em suas palavras, a sua graça manifesta também em Mateus capítulo 7, versículo 28, que diz: quando Jesus acabou de proferir as palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. As multidões estavam cansadas de escutar aquela balela de religiosidade dos fariseus. E quando Jesus, Ele começa a falar de vida, começa a falar das coisas práticas, do poder de Deus, que transforma um homem. Jesus não passava a mão na cabeça, Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Em seus atos de compaixão, nós vemos Jesus ali se compadecendo, a graça do Senhor se manifestando diante da viúva de Naim. Filho dela saindo ali, ela com o único filho morto, chorando, aquela mulher em prantos. Ele se comove, ele para e diz para ela, Lucas capítulo 7, versículo 13 diz: ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. E Ele ressuscita aquele menino.
A graça do Senhor, irmãos, é poderosa para transformar qualquer coisa, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Jesus, ele foi humilde até na sua morte, e ali ele manifestou o seu favor imerecido também. Quando Jesus, lá em João 19, versículo 30, ele diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O único momento que Jesus aceitou que poderiam dar água, dar um vinagre. Isso tudo por amor a nós, irmãos. Eu não posso ser diante de Deus como muitos pregadores aí fora ensinam, uma criança mimada que fica batendo o pezinho e dizendo que tem que ser do meu jeito e da minha forma. Dizendo que as pessoas têm que, hoje tem coisas que a gente vê que fica estarrecidos. Se apegue à palavra de Deus. Ela é sua bússola. Ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que traz iluminação para a nossa mente, é ela que revela Jesus Cristo, é ela que revela essa graça salvadora, irmãos. Cuidado com o que escutam aí fora, sempre estejam pautados na palavra de Deus. Deus não é gênio da lâmpada, eu costumo falar isso aqui na igreja. Ele não está aqui só para fazer os desejos que a gente quer, não. É muito pelo contrário. Deus, ele nos chama para nós nos submetermos a Ele, porque Ele já fez tudo por cada um de nós, irmãos. Amém, igreja? Ele já fez tudo. Qual o maior presente que eu e você podemos receber de Deus do que esse? Não tem não, irmãos. Não tem a nossa vida aqui momentânea. Eu posso atravessar a rua ali, o carro me pegar e acabou. Se for o dia, meu dia lá, que tiver marcado lá, acabou. Mas e aí, vou acordar onde? Vou abrir meus olhos diante de quem? A palavra diz em Hebreus, diante do Senhor. E Ele vai julgar aqueles que já estão nele, aqueles que caminharam com Ele, aqueles que Ele chamou, para galardão. Para galardão, para a vida eterna. Infelizmente, aqueles que não, para a perdição eterna. E olha, essa palavra eternidade é muito pesada. A gente às vezes, mas às vezes eu fiz isso aqui, usei essa ilustração aqui na igreja, a gente se preocupa com isso aqui, da nossa vida. Onde é que se cabe a nossa vida? A gente está muito preocupado com isso aqui, esse momento aqui que é nessa terra. A gente esquece, do restante. Por isso que Jesus nos ensina aonde nós devemos ajuntar tesouros. Jesus não está falando de dinheiro, não, tá, irmãos? Não é de finanças, não. Ele está falando de onde nós devemos ajuntar tesouros, de onde nós devemos buscar. É isso que ele está falando. Qual é o teu principal tesouro? É quem? Jesus, amém? É o reino dos céus. Então ele fala isso, onde ajuntar os tesouros? Nos céus, onde a prata, a ferrugem não corrói. O que ele está falando? Que nós devemos botar em primazia e buscar as coisas do reino de Deus. As demais coisas, aquilo tudo que nós necessitamos, Jesus mesmo fala que Ele acrescenta. Ele sabe o que eu, o que você, o que nós precisamos. Ele acrescenta. Mas Ele quer que nós venhamos a viver, irmãos, uma vida devotada, uma vida uma vida submissa a essa graça. Sujeitai-vos debaixo da mão de Deus, que Ele vos exaltará. Amados, o Senhor, Ele nos trata como filhos, amém? Não é assim? Ele nos trata como filhos. Se todos aqui que são pais, se os nossos filhos chegam assim, eu vou usar meu filho, tá? Ele não faz isso não, mas vamos supor que ele chegasse diante de mim e começasse, não, tem que ser assim, vai ser do meu jeito,
E papapá, aquela coisa toda, vai ser do meu jeito, né? Hoje ele tem 11 anos, né? Ainda dá para... Mas vamos supor que ele tem aí, chegar lá aos seus 20 anos e faça isso. Vou falar com ele, ó, o negócio é o seguinte: quando você estiver debaixo do meu teto, as regras são minhas. Mas se você for viver a sua vida, né, aí é contigo e Deus. Mas eu vou estar entregando ele na mão de Deus. Mas as consequências que ele vai sofrer, para ele chegar a entender que ele precisa estar debaixo da graça de Deus. Então o problema, irmãos, é esse. Nós temos que nos submeter a Deus. Então assim, Deus já não criou, Ele não cria filhos mimados, filhas mimadas, não. É que é muito batido aí fora, não cria, não. Deus, Ele abençoa, amém. Ele tem um prazer, a Bíblia fala que Ele tem um prazer de nos abençoar. Mas é do jeito meu, do meu jeito, do André? Não, é do jeito dele. É do jeito dele. E a Bíblia fala, irmãos, que tudo o que acontece conosco, em Romanos 8, 28, é o verso que eu mais amo na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo coisas boas ou ruins. Por isso que a palavra também nos diz: em tudo dai graças. Em tudo agradeça. Eu calculando com os irmãos aqui, antes do aniversário da igreja, né, nós fizemos uma campanha de jejum e oração aqui na igreja. Ia começar no sábado. Eu voltando de Angra na consulta do médico, veio uma pedra e acertou o vidro do meu carro. Pá! E veio do meu lado, assim, se a pedra passasse, eu acho que aconteceu comigo, Deus já me livrou, né? Igual Golias, porque ó, a pedra ia vir aqui, ó. Estilhaçou o vidro. Aí eu falei, fiquei calmo, Deus me deu calma, estava numa curva ainda. Cheguei em casa, aí agradeci a Deus, liguei lá para o meu corretor de seguro, aí lembrei que eu tinha seguro de vidro no carro, trocou, paguei um valor, uma taxa que tem que pagar lá da franquia, trocou lá o vidro, acabou, resolveu. Mas eu poderia estar, poxa, né? Um propósito do Senhor, mas é o diabo, ele faz essas coisas, irmãos, para nos entristecer, para nos tirar da graça. É que a gente venha sair debaixo da graça de Deus. O diabo, ele incita. O diabo, irmãos, ele é rebelde por natureza. E a Bíblia fala que ele é nosso inimigo. Ele não se agrada da gente se submeter a Deus. Ele não se agrada da gente andar de acordo com a vontade de Deus, não. Ele começa a fazer o seu ser. Comigo ele se deu mal, porque eu continuei, fiz meu jejum. Glória a Deus por isso, foi muito bom. Amém, irmãos? Foi bom para os irmãos também? É isso que importa, por isso que eu estou falando, tudo dá graças, irmãos. Tudo dá graças. Porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a sua vida, para a sua família. E o melhor, Ele já deu. Que foi Jesus. Que é Jesus. Agora, esse Deus maravilhoso ainda nos deu o seu Espírito para que vivesse em nós. O que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele nos ensina, como está aqui em Tito, capítulo 2, versículo 12, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Olha o que diz aqui, verso 12. Ele começa no 11, né? Porque pela graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos.
ela nos educa para que, relegadas às impiedades e a paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ela nos educa. Educar não é fácil, amém? Temos educadores aqui, né? Educação não é fácil. Educar os nossos filhos não é fácil. Uma tarefa maravilhosa, gloriosa que Deus nos deu. Mas é fácil? Não é fácil não. E o Senhor nos ensina também como Pai. E Ele manifesta essa graça maravilhosa para que nós não andemos dessa forma, como foi descrito aqui. Ele nos ensina a viver de maneira sensata, piedosa. A graça nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, passando da impiedade para a piedade, do egoísmo para o altruísmo, da desonestidade para a honestidade, da injustiça para a justiça. A graça do nosso Senhor mudou as nossas vidas para sempre, irmãos. Nós somos nova criatura. O mundo, ele tenta em todo momento encurtir em nós aquilo que não é a vontade de Deus. E é uma luta. A Bíblia mesmo fala, é uma luta entre o Espírito e a carne. A Bíblia fala que o Espírito de Deus está pronto, mas a carne, ela tenta apagar isso tudo. Ela tenta apagar esses valores. Ela tenta fazer-nos esquecer desse amor que Deus derramou sobre nós. Para encerrarmos, a epifania da graça e a epifania do amor de Deus para com os homens através do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação dessa graça é a forma mais sublime de demonstrar tamanho amor por cada um de nós. Por intermédio de Cristo, por intermédio da sua obra expiatória na cruz do Calvário, Deus nos deu a maior demonstração de amor que alguém poderia dar a cada um de nós. A maior. Ninguém no mundo, nem meu pai, nem eu como pai, conseguirei fazer o que Cristo fez por mim ao meu filho. Não é, irmãos? Amém? Não tem como. Por mais que nós fosse o caso de dar vida por um filho, me colocaria na frente, daria. Mas de fazer da forma que Jesus fez. Porque Ele não só salvou a vida do meu filho, a minha vida, mas Ele nos deu a eternidade. A eternidade. E olha que maravilhoso. Nós vamos viver a eternidade juntos. Eu vou viver a eternidade junto com meus filhos, né? Que tem um filho meu que já está lá com o Senhor, já mora com o Senhor. Mas um dia nós vamos estar juntos, eu, Fernanda, ele, os irmãos, amém, igreja? Vamos estar todos juntos. Os amados que a gente conhece, que já partiram no Senhor, nós vamos estar com eles juntos. O Senhor Jesus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Eu imagino quando eu abrir meus olhos lá nos céus e dar de cara com o meu Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou perguntar para ele, cadê o meu Davi? Cadê o Davi, Senhor? E assim, irmãos, se imagina a alegria. Uma alegria que não caberia dentro de mim, uma alegria que não caberia dentro dos irmãos quando estiverem lá e encontrar pessoas amadas. A nossa amada irmã Nilza, a nossa amada irmã Nilza, as pessoas que nós amamos, que já partiram em Cristo. É uma alegria que não ia caber aqui no nosso peito, nesse corpo, né? Então nós vamos estar transformados. Nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos subir primeiro, né? Se não for o arrebatamento, né? Jesus não vier nos buscar,
Mas se nós formos através da morte natural, mas nós não morremos, irmãos, é um momento. Nós vamos estar com Cristo Jesus. Porque essa graça salvadora se manifestou em nossas vidas. Então nós devemos glorificar a Deus por isso. Entendeu, irmãos? O mundo tenta diminuir isso, diminuir essa obra de Cristo na cruz. Mas nós temos que glorificar e falar, olha, Ele é o meu Deus. Como nós cantamos aqui na última canção, somos o corpo de Cristo, é a tua igreja. Nós somos a noiva de Cristo que Ele vai vir buscar. Então, como noiva de Cristo, nós temos que nos ataviar, nós temos que nos arrumar para o encontro com o nosso noivo Jesus. Amém, igreja? Que venhamos a continuar buscando ao Senhor de todo o nosso coração e que Deus continue derramando sobre a vida dos irmãos bênçãos sem medida, força para continuar nessa jornada, nessa caminhada com Cristo, que não é fácil, mas é possível, porque Ele vence. Ele vence. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, nós somos totalmente dependentes. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, nós te pedimos, tomai-nos em Tuas mãos. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, Senhor, aquece o nosso coração através do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, a todo momento, continuar a trilhar esse caminho da graça salvadora, submissos ao Senhor, dependendo do Senhor, porque não há outro Deus como o Senhor. Nós nunca poderemos pagar, Senhor, aquilo que o Senhor já fez por nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Continua, Deus, trabalhando, nos moldando, nos educando, como o Senhor diz na sua palavra aqui na Epístola a Tito, nos educando com a sua graça salvadora, porque o nosso desejo é agradar o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, porque Tua palavra diz que tem que orar, nós sabemos, Senhor, mas o Teu Espírito nos ensina, o Teu Espírito intercede por nós. Continua conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor. Nos ajude em todo momento. Fortaleça, Senhor, o espírito de cada um dos meus irmãos aqui. Que cada um dos meus irmãos, Senhor, cada um de nós venhamos sempre estar mortificando a nossa carne, para que em todo momento o Seu Espírito esteja vivificado em nossas vidas. E que esse mundo conheça, Senhor, o poder dessa graça salvadora através das nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, Senhor. E te agradecemos em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amado.